Olá, pessoal. Eu sou o professor Cefas de Física e nós vamos juntos agora responder a questão de número 108, uma questão que versa aqui sobre os fenômenos ondulatórios, né? Um tema de suma importância para a nossa prova do Enem. Olha só. Galáxias recordistas de distância achadas pelo James Webb podem ser impostoras, né? Então, lembrar aí James Webb, né, pessoal? Famoso telescópio aí, tá bom? Olha só. Em julho, os astrônomos encontraram nos dados do telescópio James Webb algumas galáxias candidatas ao título de mais distantes no universo. Mas novos estudos mostraram que elas podem estar nos enganando. Enquanto os pesquisadores aguardam novas observações, o debate ganhou alguma intensidade. Uma equipe de astrônomos, lideradas por Donan, da Universidade de Edimburgo, encontrou nas imagens de Webb uma galáxia chamada Sirius DSFG-1, candidata a ter um redshift de 18 aproximadamente. Isso equivale a apenas 220 milhões de anos após o Big Bang. Outras 5 parecem ter redshift maior do que 12. O redshift é uma consequência da expansão do universo, que afasta as galáxias umas das outras, certo? Então, pessoal, ó, ele está enfatizando muito aqui nesse redshift, né? Vamos continuar o texto e ver o que ele vai pedir, ó. Isso faz com que as ondas eletromagnéticas de uma galáxia distante da nossa sejam esticadas como uma mola. Com isso, o comprimento de onda da luz dessas galáxias aumenta, enquanto a frequência diminui. O resultado é que quanto mais tempo a luz viaja, mais ela estica e, portanto, mais avermelhada fica. Olha só o comando. O redshift mencionado no texto é causado por qual fenômeno físico? Pessoal, então, esse é um famoso fenômeno, né, o redshift, que aparece aqui em inglês, que é como se fosse um desvio para o vermelho. Pessoal, esse fenômeno, ele ocorre por causa do efeito Doppler, né? Letra E. Professor, mas por quê? Me explica melhor. Olha só. A gente lembra lá da parte de acústica que o efeito Doppler ele ocorre devido a uma percepção aparente, né, que o observador tem da frequência da fonte em função do movimento relativo entre o observador e a fonte, né? Por exemplo, quando você está parado numa calçada e vem uma ambulância se aproximando, você escuta o som da ambulância mais agudo, né, com a frequência maior. Enquanto que ela vai se afastando, você escuta aquele som mais grave, com a frequência o quê? Com uma frequência menor, né? Som grave com baixa frequência. Então, o efeito Doppler, ele está relacionado com isso, né? O observador, ele percebe uma frequência diferente em função do movimento relativo entre o observador e a fonte. Professor, sobre o efeito Doppler, o que eu tenho que saber? Você tem que saber que toda vez que tem uma aproximação relativa entre o observador e a fonte, isso faz com que o observador perceba uma frequência maior do que aquela frequência que é emitida pela fonte. Por outro lado, quando eu tenho um afastamento relativo, isso faz com que o observador perceba uma frequência menor do que aquela que é emitida por quem? É emitida pela fonte, certo? Gente, o efeito Doppler, ele não acontece só com ondas sonoras. Ele acontece também com ondas eletromagnéticas, né, que é o caso da luz. A gente sabe que a luz ela pode ser decomposta, né, a luz branca, em 7 cores, né, que é o famoso VAV-VAV, né? VAV-VAV. Né? Que aqui de baixo para cima ó, seria o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, anil, azul primeiro, né, professor? Azul, anil, e aqui em cima a gente tem o violeta, beleza? Essas cores são as 7 cores que compõem a luz branca, tá bom? E elas são separadas por frequências. Cada uma tem a sua frequência. A frequência, pessoal, ela cresce assim, ó, de baixo para cima, né? O violeta é a que tem a maior o quê? A maior frequência. Beleza? Já o comprimento de onda é o oposto, né? O comprimento de onda ele cresce aqui para o vermelho.
Professor, mas o que que isso tem a ver, né? No caso da luz, né? Por exemplo, o texto ele aborda aí, né? Sobre a observação de alguns astros que estão se afastando, né? Certo? Por exemplo, se eu tenho um observador aqui na Terra e eu tenho o astro que ele está emitindo luz, né? E ele está se afastando, né? Ele está se expandindo. Eu tenho um afastamento relativo entre o observador e a fonte, né? Se eu tenho um afastamento relativo entre o observador e a fonte, ele vai perceber uma frequência menor do que aquela luz que está sendo emitida pela estrela, por exemplo, né? Então, a luz que o observador vai perceber vai ser luzes de menor frequência, né? Então, essa luz ela é desviada aqui, pessoal, ó, para esse espectro aqui mais próximo do vermelho. Por isso que quando a gente tem um afastamento relativo de uma estrela, a gente percebe uma cor de frequência menor. Por isso que ela vem aqui para a região do vermelho. Isso é chamado de redshift, certo? Professor, e o contrário, se estivesse se aproximando? Aí, esse desvio seria para frequências maiores, né? Que é o chamado de blue shift, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Nesse caso aqui, efeito Doppler, letra E. Beleza, pessoal? Grande abraço e até a próxima.